Boa tarde a todos, meu nome é Natália Pereira Japeniski e eu vim apresentar o trabalho sobre atratividade e palatabilidade do aditivo Enterefim em dietas para juvenis de tilápia do Nilo. Primeiramente, o que é a atratividade? Ela que vai fazer a detecção do alimento que foi ofertado para o peixe. Já a palatabilidade, ela que vai decidir se ela vai consumir ou não aquela ração que você ofertou, por conta dos seus sistemas gustativos. Então, vem vários estudos sendo realizados para buscar algumas alternativas nutricionais. E uma delas é os ácidos orgânicos, por conta que ele preserva a qualidade e também ele prolonga a sua durabilidade, porque ele tem ações antifúngicas. E os blends de óleos essenciais, eles têm capacidade de digestão, eles também têm aumento da trato-palatabilidade, tem funções antibacterianas, inseticidas e prevenção de doenças. E eles também são antivirais. Então, o objetivo do trabalho foi determinar a atratividade e a palatabilidade de diferentes níveis de inclusão de Enterefim. De metodologia utilizada, então, o Enterefim ele foi fornecido pela empresa Safeeds e a ração foi formulada com alguns ingredientes, tais como farinha de peixe, de penas, entre outros ingredientes. E todos esses ingredientes eles foram moídos e peneirados. Primeiramente, ele passou na malha de 0,6 milímetros e posteriormente na malha de 0,3 e um moinho de martelos. Já para extrusão, elas foram umedecidas com 22% de água e em seguida elas foram para o misturador do modelo tipo Y por cerca de 10 minutos. Essas dietas, então, elas foram extrusadas numa matriz de 1 milímetro e após a extrusão, elas foram colocadas numa estufa por um período de 24 horas a 55 graus. Das instalações, como mostra na imagem, a luminosidade ela era automática, então ela se ligava às 7 horas da manhã e se desligava às 7 horas da noite. Cada aquário tinha um peixe no peso médio de 16,56 gramas e todos os peixes passaram por um processo de adaptação que durou 5 dias, onde eles eram alimentados com a ração controle, para a gente ver quantos pets a gente iria ofertar em cada alimentação e também para os peixes se acostumarem com a presença humana. Então, esses peixes eles foram alimentados 5 vezes ao dia e todos os dias eles eram sinfonados para limpeza dos aquários e também as filmagens tinham duração de 3 minutos. Então, por um período de 15 dias, totalizou 750 filmagens. Então, a gente também registrou os comportamentos deles, né, nessas filmagens. E quais comportamentos seria esse? Seria o tempo de captura do primeiro pellet, também o número de rejeições, o número de aproximações sem captura e também o número de pellets consumidos. E todos os vídeos foram analisados um por um visualmente. Então, para fazer a análise dos dados, a gente utilizou a normalidade dos dados. Então, ela foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Também a homogeneidade das variâncias, que foi pelo teste Levine. Também utilizamos a ANOVA e também utilizamos o teste de comparação múltipla, que a gente utilizou a significância de 5% e esses dados foram rodados no Statistic. Então, de resultados que a gente obteve, foi que no Enterefim de concentração 0,8% é o que teve maior índice de palatabilidade, com 52,4%. Já de pets consumidos, o menor número observado foi no Enterefim de 1,6%, com 79,80%. E o maior número de pets consumidos foi no Enterefim de 3,2%, com 82,68%. Já o número de rejeições de pellets que teve o menor índice foi na controle, com 1,53 pellets, e o maior foi no Enterefim de 1,6%, com 2,35%. O número de aproximações sem captura, o menor número foi em 0,89 no tratamento controle, e o maior foi no Enterefim 3,2% de concentração, com 3,06. E o tempo de captura menor observado foi na controle e o maior número foi no Enterefim 1,6%, com 10,92 segundos.
Então, a gente notou que o olfato, né, também alguns estudos que foi lido, que o olfato ele é o primeiro sentido que foi utilizado na alimentação. E o paladar, como havia comentado, ele que determina a aceitação ou a rejeição e também a quantidade de perdas que ele vai consumir. E também o odor e a coloração, ele vai influenciar nesse consumo. Inclusive, a ração, ele tinha um cheiro para nós humanos não muito agradável, mas isso não quer dizer que não vai ser palatável para os peixes. E já a concentração de ácidos orgânicos e óleos essenciais não teve influência nem na digestão, na ingestão e nem no comportamento alimentar. Então, não teve nenhuma melhora e nem um efeito negativo em relação a isso. Então, que a gente pode considerar que o interefim, na concentração de 0,8%, ele apresentou um maior índice de atrato-palatabilidade e que, além disso, ele também oferece alguns benefícios, né? Como antibacterianos, inseticidas e também antivirais. E seria isso. Muito obrigada pela atenção.